Eu sei, irmãos, que é muito difícil hoje ser um cristão, viu? Porque tudo está nos levando a uma situação muito difícil. Por quê? Porque é plano de Deus, viu, irmãos? É plano de Deus. Você tem que ser provado, você tem que ser levado ao deserto. Você tem que ser passado pelo fogo para ser provado e aprovado. Não é? Tu, para ser um sacerdote, tu tem que ser provado e aprovado. Assim como o povo lá de Israel. O povo foi provado e aprovado, porque os que saíram de Ramsés, esse povo não entraram. Não entraram, morreram nesse período de 40 anos. Agora, a sua descendência, que é sua semente, sim, entraram à terra prometida. Então, essa é a função de todos nós, entendeu? Ser salvo, crescer e multiplicar. Entendeu? Aceitar a Cristo, ser sanado, ser ensinado e depois enviado. Essa é a nossa função, essa é a nossa função. Aí você me fala, Castro, mira, eu não tenho dom de pastorear. Hein? Eu não tenho dom de pastorear. Castro, eu não tenho dom da palavra. Castro, eu não tenho paciência para trabalhar com o público. Castro, eu não consigo. Eu sou tímido, eu sou tímida. Eu não consigo falar de Cristo corpo a corpo. Irmãos, é por isso, irmão, que somos tratados. É por isso que nós somos ensinados para frutificar. E o nosso fruto, irmão, tem que permanecer. Tem que permanecer. Se não permanecer, irmão, não é fruto. Amém? Isso não é fruto. Então, essa é a nossa função como salvos em Cristo, irmão. Crescer em graça. Ensinar. E depois, ou enviar ou ser enviado. Amém? É por isso que existe o dom do Espírito, irmão. O dom do Espírito era utilizado somente dentro da casa de Deus. Entendeu? O Espírito, os frutos do Espírito, irmão, só pode ser usado para o corpo. Entendeu? Lá fora, esse dom do Espírito não tem validade nenhuma. Amém? Não tem validade nenhuma. Esse dom do Espírito só pode ser utilizado dentro do corpo. Dentro do corpo. Se não for assim, é impossível. Amém, meus irmãos? Então, se você tem dúvida, escreva para mim. Nós iremos responder a sua pergunta com maior satisfação. A salvação é única. Só pode ser salvo as pessoas que aceitaram a Cristo? Bem, essa pergunta. Só pode ser salvo as pessoas que aceitaram a Cristo? Jesus Cristo existia. Então, se Jesus Cristo não existia, as pessoas foram condenadas? Ainda que acreditaram no Evangelho, na palavra de Deus, ainda acreditaram na palavra de Deus, essas pessoas foram condenadas? Então, veja bem, só há salvação para a igreja? Hein? Só há salvação para a igreja? As pessoas que têm o coração bom, que não fazem mal para ninguém, essas pessoas estão condenadas? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Amém? Então, veja bem, só há dois tipos de pessoas, não de itens. Entendeu? Ou você crer e é batizado, ou você não crer, será condenado. Não é isso? Então, as pessoas que não aceitaram a Cristo serão condenadas? É isso? É isso que a Bíblia fala? Entendeu?
Então, é complicado, viu, irmãos? É complicado. Se você não fizer um estudo bem profundo, irmão, você vai dizer essa asneira. Essa asneira que, veja bem, só é salvo quem for batizado. E quem não for, será condenado. Entendeu? Então, se você pensa dessa forma, tu tem que aprender muita coisa ainda, viu, irmãos? Se você pensa dessa forma, como está escrito aqui, você tem que aprender muita coisa, porque, na verdade, não é assim. Né? Isso não é assim. Quer ver, se você olhar em Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem na terra ou debaixo do chão será despertados, um para a vida eterna e outro para a vergonha e eterna ou perpétua. Há dois tipos, segundo você, aqui está dizendo há dois tipos de pessoas, salvas e condenadas. Não é isso? Agora, tem outro versículo aqui, porque a Bíblia ela é um complemento, meu irmão. Ela é um complemento de versículo, capítulo com versículo e livros. Então, veja bem, aqui já mudou a coisa. Aqui já mudou totalmente a coisa. Entendeu? Em Mateus 22, 14, 22, diz assim, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados para quê? Para ser sacerdotes. Entendeu? Muitos são chamados para fazer parte do corpo de Cristo com o corpo glorificado. Muitos, quer dizer, a maioria. Agora, dentro dessa maioria há uma minoria. E poucos são escolhidos para ser sacerdotes. Amém? Poucos são escolhidos. Por quê? Porque poucos foram escolhidos. Porque não desempenharam, não desenvolveram o sacerdócio santo com cuidados. Então, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não for será condenado, serão separados. Separado. Entendeu? Então, aqui em Mateus 22, 14, diz assim, muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos são chamados para sacerdócio. Efetivar o sacerdócio santo com a lei de Melquisedeque. Entendeu? Essas pessoas foram chamadas e desenvolveram esse chamado. Entendeu? Então, essas pessoas fizeram parte da igreja e serão arrebatadas no arrebatamento, na 7ª trombeta, na última trombeta que será tocada, que todo o povo virão. Entendeu? Não tem nada de oculto, viu, irmãos? Não tem nada de oculto. Então, todos ouvirão no 4 cantos da terra esse chamado da igreja, que é chamado como primícia, porque são idênticos à cabeça de Cristo. Amém? Porque Cristo era a primícia e subiu a cabeça. Agora falta o corpo. O corpo brevemente subirá com o corpo glorificado, assim como cabeça, porque ambos são primícias do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, se você tem a tua dúvida, diz aí, entendeu? Que nós iremos responder para os irmãos. Amém, meus irmãos? Então, não existe isso, irmão, de não aceitou a Cristo, entendeu? Sim, não aceitou a Cristo, está condenado, porque a Bíblia diz isso. Agora, tem pessoas, irmão, que não aceitaram a Cristo porque não souberam, como os índios, entendeu? Com muitos seres que na época haverá, entendeu? E tampouco também aceitaram a marca da besta. Essas pessoas são condenadas? Não, não creio, irmão. A Bíblia fala que não será condenada, entendeu? Elas entrarão como nações para o milênio, entendeu? Não com o corpo glorificado, porque o corpo glorificado é somente para a igreja, entendeu? Porque eles foram batizados, entendeu? E eles acreditaram e fizeram a boa obra do Senhor com sabedoria. Então, esse povo entraram no muitos são chamados. Agora, aqueles que não desenvolveram o sacerdócio santo, essas pessoas, elas não foram escolhidas para o sacerdócio.
Amém, meus irmãos? Então, haverá salvação fora do corpo de Cristo. Entendeu? Haverá salvação fora do corpo de Cristo. Haverá condenação dentro do corpo de Cristo. Haverá salvação fora do corpo de Cristo. Entendeu? Com o corpo não glorificado. E tudo isso aí, irmão, está na Bíblia. Tudo isso aí, irmão, não é heresia de Castro. Tudo isso aí está na Bíblia. Então, é necessário que você estude mais. É necessário que você aprenda mais. Uma vez eu falei isso para um amigo, entendeu? Eu falei assim, irmão, ele estava falando sobre predestinação, irmão. Não existe. Deus não predestina nada a ninguém. Por quê? Porque muitos são chamados, todos foram chamados para sacerdotes. Se Deus fizer essa seleção, ele está sendo uma pessoa praticamente que faz acepção de pessoas. Ah, mas tu foi predestinado, entendeu? Tu pode passar o que for, tu estarás salvo. Não, irmãos. A salvação se perde, a salvação se conquista, entendeu? A salvação é conquistada dia a dia, até a sua morte, ou até a volta de Cristo. Entendeu? Então, é complicado. Hoje, nós estamos no período mais difícil da igreja, viu, irmãos? Mais difícil da igreja. É um período onde está praticamente toda as pessoas que negam ou que põem coisas ruins dentro do evangelho. Pessoas que pregam o evangelho de qualquer forma. Pessoas que põem e comem a lã das ovelhas. Pessoas que estão fazendo uma besteirada terrível, irmão. Igrejas pequenas que pensam que são dona do ministério de Cristo. O evangelho é um corpo e todo corpo tem que funcionar de uma forma linear. Porque só cresce o ministério onde todo membro do corpo funciona. Aonde só 2 ou 3 funciona, isso não é um corpo. Isso não é um corpo, irmão. Entendeu? Um corpo na igreja, ele é constituído de membros. E todos esses membros têm que funcionar. Tem que funcionar. Uns para ensinar, outros para pregar. Então, esse corpo tem que movimentar em tipo de engrenagem, irmão, para poder funcionar. Entendeu? Senão, não. Onde 1 ou 2 só está na frente, isso não pode funcionar de forma alguma. Entendeu? Ou 3 ou 4, não pode funcionar. A tendência é o resto dos membros morrerem. Entendeu? Ou Deus não enviar os dons do Espírito. Sabe por quê? Porque esse dom do Espírito não é utilizado. Deus não utiliza, irmão. Deus não utiliza o dom de Espírito. Todos os dons, 7 dons do Espírito é em uma pessoa. Ou em 2 pessoas. Não, irmão. Em 3 pessoas, não. Ele envia o dom do Espírito para toda a igreja. Para toda a igreja, irmão. Entendeu, irmãos? Então, se você pensa dessa forma, os irmãos estão errados, estão equivocados. Ou equivocado. Porque, veja bem, só funciona um corpo aonde todos os membros funcionam. Porque é um corpo. Se não for assim, não és um corpo. O restante dos membros vão apodrecer. Entendeu? Porque não tem alimentação. Amém, meus irmãos? Então, se você tem alguma dúvida em relação algum relato bíblico, algum texto bíblico, até mesmo pessoal, se você tem alguma dúvida, manda para mim, escreve aí no comentário e nós tentaremos responder para a glória do nosso Deus, viu? Que Deus abençoe a todos. Amém, viu? Meu nome é Castro, este canal Clara Arruda, viu, irmãos? Então, comente, acione o sininho, comparta com teus amigos esse vídeo para que possamos crescer. Se inscreva no canal, acima de tudo,
para a glória de nosso Deus, viu? Que Deus abençoe, que vocês tenham aí um final, um meio de semana maravilhoso, irmão, cheio da graça de Deus, em nome de Jesus, viu? Que Deus abençoe a todos vocês.